verdade, daquilo que foi o seminário do nosso grande Sheikh Yunus, que ele falava sobre a Shirk Billah, que ele definiu como sendo shirk, ele definiu como sendo associação, quer dizer quando você junta Allah com outra divindade além dele mesmo, então isso é taxado como sendo ashirku billahi azza wa jal. E só para não viemos aqui para revogar daquilo que foi a explanação do nosso Fadulatul Sheikh, e muito menos tentar resumir daquilo que ele disse, mas sim abrir outras vertentes, né? Porque um assunto desses, que é um assunto muito delicado, né? Estamos a falar claramente do monoteísmo puro. Quando se trata de shirk, assim como o tawhid, está num único, quase é um único assunto, porque são palavras opostas nesse caso, né? Quando se trata de shirk billah, o oposto seria a idolatria em si. Quando é o monoteísmo, então o oposto é o quê? Politeísmo, que consequentemente é idolatria. E sem tentar ganhar muito tempo, só para dizer que o nosso dicionário da língua portuguesa define a idolatria como sendo define a idolatria de uma vertente dizendo que é quando alguém referencia algo, quando alguém venera algo, quando alguém ama alguma coisa, ou amar do tipo amar acima dos limites, então isso aí é definido como sendo idolatria. Mas aí deixa a lacuna, porque visto que eu posso amar minha mãe, amar verdadeiramente, né? E será que isso vai constituir também como sendo uma idolatria? Logicamente que não. Então vamos ver o que seria e qual é essa partícula que separa de uma prática comum com uma prática para ser taxado que isso aqui realmente é uma idolatria. Será que o fato de eu ajoelhar perante uma estátua, aquela ação, aquele movimento que eu faço de ajoelhar perante aquela estátua, será que isso geralmente que se chama de idolatria? Logicamente que não. Então, o que seria realmente essa idolatria? Qual é essa partícula cujo quando um ser o faz ou acredita, é taxado, podemos taxar claramente que esse é idólatra ou esse fulano está a idolatrar ou algo X. O que seria? Então isso, inshallah, que passaremos a ver. E primeiramente dizer que Allah disse no Coran que Abdullah wa la tushriku bihi shay'a, que adore o vosso Senhor e não associe ele com nenhuma outra divindade. Adorar Allah unicamente é que chamamos de Tawhid, o monoteísmo. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. E quando você associa ele com outra divindade, então isso aí é que é politeísmo. Você adora Allah, seja adorar Allah junto com essa divindade, seja deixar adorar Allah adorando essa divindade. E eu vou me basear nas cartas do grande Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele. Esse é o nosso grande Sheikh, Imam, o Muahid, né? O Imam de Tawhid. Foi ele que segurou a bandeira da sua época de Ahl Sunnah wal Jama'a. Não é por acaso como que ele ganhou essa posição de ser chamado como Sheikh E o Sheikh
Imam Abdul Wahhab fez o seu kitab chamado Qa'idatul Arba'a, que nesse kitab dele, nessa carta, ele definiu o Tawhid em si e também deu alguns detalhes, algumas pistas, né, daquilo que é a idolatria, do que dividiu em ramificações o que seria a idolatria em si. O Sheikh Islam Ibn Abdul Wahhab, Muhammad ibn Abdul Wahhab nesse caso, né? E primeiramente, sem chegar lá nas cartas dele, só Allah diz no Coran, no Surat, no capítulo de Maryam, estou a falar do capítulo 19. Allah diz: وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيم. Recordem, recorda no livro, o Abraão. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Saiba que ele foi um verdadeiro, um profeta veraz. E disse: وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ. E ele disse para o seu pai: يا أبتي لما تعبد ما لا تسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ele disse: porque meu pai, você adora uma coisa que não ouve, nem pelo menos consegue enxergar e não te beneficia em nada. Essa é a Surat Maryam. Estou a falar capítulo 19, concretamente no Aya 40 a 41. Essa aí é um dito de Allah Jalla wa Ala. E é através desse versículo que vamos abordar, que vamos explorar a nossa definição do que é idolatria. Idolatria, esse aqui, só para salientar que é um argumento em que Nabiullah Ibrahim teve com seu pai, e dizendo que é um argumento que ele estava a ter com seu pai para lhe demonstrar a irracionalidade da idolatria em si. A idolatria é algo ilógico, é algo irracional. Um ser que possui uma mentalidade sã jamais irá praticar a idolatria. Por isso Allah, quando fala de shirk, sempre tenta demonstrar, tenta invalidar com argumentos lógicos. Allah invalida a idolatria com um argumento lógico. Por isso Allah sempre no Coran diz: "Afala ta'qilun", quando Allah diz: "Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun". Será que vocês não raciocinam? Várias passagens Allah nos ordena para raciocinar. Por quê? O que é certo, porque Allah nos criou e que nos diferencia. A nossa diferença entre nós e animais é que nós temos o raciocínio lógico. Então, quando passamos a pegar algo que não faz sentido em si, né? Algo que não faz sentido, é por isso automaticamente essa coisa passa a ser falsa, o fato de não fazer sentido. Qualquer coisa, se formos a ver no Coran em que Allah proibiu, é porque essa coisa não faz sentido. E a nossa definição através desse versículo aqui nos faz entender de que a idolatria seria você ter aquela convicção, aquela tua convicção que te faz entender que quando você faz para uma certa pessoa e você acha que aquela coisa tem um poder em si especial de prejudicar ou beneficiar. A idolatria é idólatra a pessoa que venera alguma coisa ao ponto de colocar numa categoria, achando que essa coisa beneficia ou prejudica. Se eu não parar de fazer para essa pessoa, para essa coisa irá me prejudicar, seja me dar azar, seja qualquer vertente de prejuízo que possa te causar, que você possa achar que essa coisa pode te causar. Então, na medida quando você acha que quando eu parar de servir essa coisa aqui, venerar, seja fazer o que,
seja qualquer coisa que seja, qualquer coisa, estou a repetir, que qualquer coisa que seja, que você acha que se por acaso você deixar de fazer alguma coisa, se você não fazer isso, essa coisa tem alguma capacidade acima do normal, né? Se é uma estátua, você acha que aquela estátua ali, quando você venera, tem algum poder especial de beneficiar tua vida corre bem ou não, ou tua vida é abençoada. Então, essa convicção que você tem no teu íntimo de que essa coisa aqui tem algum poder especial de me prejudicar, me beneficiar, isso é que se chama idolatria. Agora existem aqueles nossos irmãos que sempre tentam lançar pedra no Islã, né? Que dizem que nós que vamos lá em Meca fazer o coisa, o Hajj, então aquilo também é uma idolatria. Meu irmão, só queria te lembrar de que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, que foi o segundo califa do Islã nesse caso, né? Viu o Nabi sallallahu alaihi wasallam a dar uma volta do coso, a dar volta no carro. E ele beijou aquela pedra negra ali, porque muitos estão a dizer que nós idolatramos aquela pedra, né? E quando ele beijou, Umar bin Khattab, ao ver aquilo, e ele também, quando chegou a sua vez para beijar, o hadith está me fugir assim, o que aconteceu? Ele logo indicou aquela pedra, dizendo: você, oh pedra negra, saiba que você não tem nenhum poder nem de prejudicar, nem de beneficiar. Você não vale, você não é senão uma pedra só. Aquela Kaaba ali, aquela Kaaba ali em Meca, o que constitui quase a coisa principal é aquela pedra negra, né? Mas Umar bin Khattab indicou lá mesmo, e ele disse que se eu não visse o profeta sallallahu alaihi wasallam a te beijar, eu não faria isso, porque você não passa senão uma pedra. Então essa aí é que é a nossa crença. Nenhum muçulmano você vai apanhar de que dizendo que aquela pedra Meca lá tem alguma particularidade de beneficiar ou prejudicar. Nenhum muçulmano, excetuando os ignorantes, né? Salvo esses ignorantes que não sabem o que fazem, são muçulmanos e não sabem porquê são muçulmanos. Mas inshallah, estudando sempre isso aí, é sarado. Então, queria dizer que a idolatria, a distinção entre a idolatria e a idolatria do coisa, o tawhid da idolatria está aqui. Nós adoramos Allah, o nosso adorar, porque nós sabemos, se não adorar Allah, se não adorar Deus, Ele tem o poder de nos prejudicar, nos beneficiar, tem 100% o poder de tudo. Quando Allah nos ordena para fazer algo xixi, ao fazer aquele algo xixi, nós não fazemos de que aquela coisa tem alguma capacidade especial, mas em contrapartida, se formos perguntar ao nossos irmãos cristãos, de que por que vocês adoram Cristo, eles vão dizer o quê? Porque ele foi dado o poder, sei lá, foi dado o poder, então todas as coisas dependem dele. Do tipo, ele, Jesus, é que é diretamente proporcional com a vida de um cristão. Do tipo, tudo que corre bem, o que corre mal, então depende do coisa de Jesus, segundo os nossos irmãos cristãos. Então, essa convicção, seja essa convicção aí, é que é chamada de idolatria. Você está a idolatrar Jesus com Deus. Está a associar, nesse caso. E vamos ver na definição do grande Sheikh, quando o Sheikh